Testando. Testando. Tu. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Lara que fala na área, trazendo mais um vídeo pra você. No vídeo de hoje eu vou falar por que eu vivo reescrevendo meus livros. Mas antes de dar início ao assunto do canal, eu quero me apresentar aqui para você que está caindo de paraquedas e não sabe quem eu sou. Eu sou Larissa Cristina, tenho 30 anos, sou formada em jornalismo, mas também sou assistente administrativo, escritora e bailarina em evolução e muitas outras profissões por aí, porque eu me denomino como Barbie Profissões. E aqui no meu canal eu falo um pouco sobre livros, escrita, dança e também um pouquinho de jogos. Ainda não falei de jogos aqui, mas eu pretendo trazer alguns vídeos pro canal sobre os jogos que eu estou jogando. E agora eu vou falar um pouquinho sobre por que eu reescrevo tantos livros. Para quem me acompanha, principalmente lá na rede vizinha, sabe que eu sou uma pessoa que estou frequentemente reescrevendo algum livro. E aí eu vim contar pra vocês um pouquinho de como é a minha trajetória em relação a isso, por que eu faço isso e também dar dica pra você, se você tá talvez na dúvida se deve reescrever ou não seu livro. Eu vim aqui trazer pra vocês a minha opinião sobre o assunto também. É, isso aí, gente. Então, pra começar, eu já reescrevi 3 livros em toda a minha vida. O primeiro livro que eu reescrevi foi A Vocalista da Banda do Meu Irmão e eu tô reescrevendo ele pela segunda vez atualmente, gente. Sim, eu tô reescrevendo esse livro pela segunda vez. A primeira vez que eu reescrevi A Vocalista da Banda do Meu Irmão, o livro ele era muito ruinzinho, tanto por ortografia quanto gramaticalmente falando. E tinha muitos erros, gente, vocês não têm noção de quantos erros tinha naquele livro. E a minha escrita era totalmente diferente, porque quando eu escrevi A Vocalista da Banda do Meu Irmão, eu era uma adolescente, então a minha escrita era muito diferente. E aí, com o passar dos anos, eu fui amadurecendo, e aí eu vi que o livro tinha potencial para ser muito melhor do que ele era, aí eu pensei, pô, vou reescrever esse livro, até porque tinha muito erro. E ainda assim, na época que eu postei ele no Nia Fanfiction, não sei se eu falei certo, fez um sucesso absurdo. E na época eu tinha escrito o livro como fanfic do One Direction, porque no site as pessoas não liam muitas histórias originais. E como eu amava One Direction, tava bombando na época, e o meu protagonista ele se parecia muito com o Harry Styles. Na época ele tinha uns cachinhos. Hoje ele tá com o cabelo maiorzinho, né? Mas ele tinha uns cachinhos, parecia um anjinho. Então eu falei, pô, vou unir o útil ao agradável. E aí eu queria transformar o livro novamente no que ele era, que era uma história original. E aí foi o que eu fiz, uni o útil ao agradável e reescrevi esse livro. E aí o que acontece? Eu tô reescrevendo ele pela segunda vez agora, mas aí, antes de entrar nesse assunto da segunda reescrita dele, eu vou falar sobre o segundo livro que eu reescrevi, que foi Que Me Faça Voar. Que Me Faça Voar, eu tive que reescrever ele porque foi uma coisa que os meus leitores mesmo me alertaram. Porque eu tava postando a história no Notepad, na época era até uma fanfic de McFly. E aí, o pessoal me alertou que tinha uma romantização de um relacionamento abusivo, que era entre o casal protagonista do livro. O protagonista ele era muito abusivo com a protagonista. Tinha muito gaslighting, eu não sei se eu falei certo. E aí eu nem sabia que existia esse termo. Eu descobri, inclusive, por conta disso. Porque eu tinha um grupo de leitura na época, que eu participava, na verdade. Não era meu, eu participava. E lá os leitores abordaram esse assunto. Eu falei, poxa, eu botei a mão na consciência, porque eu não tinha percebido que eu tava romantizando uma coisa tóxica, né? Porque a minha proposta no livro não era escrever nada abusivo. Era pra ser uma história de Enemies to Lovers, só que eu mirei no Enemies to Lovers e acertei no César 137. Tipo isso, sabe? Era muito tóxico, e aí eu pensei, poxa, eu vou ter que reescrever, né? E pra vocês terem noção, gente, o pessoal tinha tanto ranço do personagem principal que eu tive que trocar o nome dele. Porque reescrever não ia bastar. Eu tive que, literalmente fazer um personagem novo. E foi muito legal, porque no fim deu tudo certo. A nova versão, inclusive, ela já tá até postada no Notepad completinha. E o pessoal gostou muito. O pessoal que leu a primeira versão
e leu a nova, ficou muito feliz, porque realmente não tinha nada de abusivo no livro, graças a Deus. E aí depois eu reescrevi Peregrina, que foi o livro que eu terminei de reescrever esse ano. Peregrina eu reescrevi por quê? Eu percebi que a história ela merecia muito mais do que ela tinha me dado. A versão antiga ela não era muito madura, 90% dos personagens eram adolescentes e eu senti que o livro merecia uma coisinha a mais, uma coisa mais madura, sabe? E eu não tenho preconceito nenhum em escrever sobre adolescentes, até porque a vocalista do Bando Meu Irmão tem muitos adolescentes, os protagonistas no começo eles são adolescentes, então eu não tenho preconceito, mas eu senti que essa história em específico, ela merecia mais. Fora que o personagem principal também era bem babaca, quer dizer, era um pouco babaca, não era totalmente babaca, mas pra vocês terem uma ideia, ele meio que namorava e dava um pouquinho de moral pra protagonista e, sei lá, cara, não era uma coisa assim que eu queria e ficou muito diferente do que eu tinha planejado quando eu escrevi. Pra vocês terem uma ideia, quando eu comecei a planejar o livro, eu tinha em mente uma coisa totalmente diferente pro relacionamento deles, de como seria desenvolvido. E do nada virou isso. Eu não queria essa conduta pra ele, eu queria algo muito diferente. E aí eu decidi reescrever também por conta disso. E aí, a Vocalista da Banda do Meu Irmão eu tô reescrevendo de novo pela segunda vez. Mas por que eu tô reescrevendo de novo, gente? Porque eu senti que o livro ele tá muito grande, desnecessariamente. Tem muita coisa que eu posso tirar, que não vai acrescentar nada no livro. Muita cena que não acrescenta nada no livro. Algumas eu vou até deixar, né? Porque tem umas que eu acho legal deixar, mas tem coisas que eu vou tirar pra enxugar mais o livro, e não só por causa disso. Eu queria desenvolver melhor os personagens, trazer à tona alguns outros tópicos que eu não trabalhei bem na outra versão e também mudar o protagonista, porque eu romantizei de novo o relacionamento abusivo. Gente, pelo amor de Deus, é muito engraçado, porque eu quero fazer um Enemies to Lovers, mas aí eu acabo errando totalmente a mão e acabo indo pra um negócio totalmente diferente do que eu tava imaginando, sabe? Mas os meus livros posteriores a esses, graças a Deus, não teve romantização de nada, gente. Mas eu tinha essa tendência realmente a pecar muito nessa parte. E aí, por conta disso, eu também decidi que eu vou reescrever. Que eu estou reescrevendo, né? Na verdade, eu decidi reescrever e já estou reescrevendo. Fora que também tinha uns comportamentos meio incoerentes, assim, dos personagens, e daí eu decidi mudar. E aí, o que acontece, gente? Agora eu quero falar aqui pra você, escritor, que tá pensando em escrever teu livro. Gente, presta atenção. O meu caso, principalmente em Peregrina, faltou um pouco mais de planejamento. Se eu tivesse tido um olhar mais crítico pro livro durante o processo de escrita, eu ia ver, caraca, isso tá muito diferente do que eu planejei, mas será que tá coerente com o que eu quero passar? Eu não me perguntei isso, então se pergunta isso. Pô, tá muito diferente isso aqui, o personagem criou vida e tá agindo de uma forma que eu não tava planejando. Isso realmente vai ser coerente com o livro, com o que eu quero passar? A gente realmente tem que se perguntar isso. E eu acho que tem que se planejar muito bem quando você for escrever um livro, porque reescrever, bem ou mal, é um retrabalho que você está fazendo. O tempo que você vai perder, entre aspas, reescrevendo um livro, você poderia estar trabalhando alguma outra coisa nova. Claro que assim, eu não vou demonizar a reescrita, porque eu mesma, se eu ver necessidade, eu vou escrever o livro quantas vezes forem necessárias. Se realmente for necessário reescrever. O que eu tô querendo dizer é que às vezes você pode evitar ter um retrabalho de reescrever um livro se você se planejar melhor e ter um olhar mais crítico enquanto escreve. Eu sei que a gente fica naquela pressa, né? Eu sei que a gente fica naquela pressa de querer escrever tudo rápido, não sei o que, pra terminar. Mas às vezes a gente precisa ter esse olhar crítico, porque vai te poupar um pouquinho de depois ter o trabalho de reescrever um livro inteiro do começo. Peregrina, Que Me Faça Voar, principalmente, são livros que eu tive que reescrever quase tudo, porque eu tive que mudar a ambientação. Como eu mudei a idade dos personagens em Peregrina, eu tive que tirar personagens e criar outros, a dinâmica ficou bem mais madura e tal. Mas me deu muito trabalho, porque eu tive que mudar totalmente a dinâmica de praticamente 90% dos personagens do livro. E aí agora eu tô revisando o livro e tal, e tenho me sentido bem satisfeita com a versão nova.
Mas o que eu quero dizer é que às vezes a gente não precisa reescrever o livro. Às vezes seu livro tá bom, tá maravilhoso, mas aí você quer ficar reescrevendo, aí você pode estragar algo que já está bom. E a gente não quer isso, né? A gente precisa discernir necessidade de perfeccionismo, gente. Quando é necessário reescrever o livro, beleza, vamos reescrever. Mas se você só é perfeccionista, aí pode ser um problema, sabe? A gente tem que saber dosar, né? Tem que ter um limite ali. Claro que também reescrever é uma experiência muito boa, você acaba adquirindo uma experiência muito grande na escrita e você acaba tendo uma conexão muito maior com seus personagens. Igual eu tô reescrevendo a vocalista da banda do meu irmão pela segunda vez, então eu tô muito mais conectada com os personagens, então é muito mais fluido reescrever o livro. E aí, com isso, a gente consegue corrigir muito mais facilmente as problemáticas que a gente quer tirar. Então é muito mais fácil você reescrever o livro, né, quando você já tem uma conexão com os personagens, porque você já conhece eles, você já escreveu sobre eles, então é muito fácil nesse ponto, né, reescrever o livro. Só que nós, como escritores, a gente tem a responsabilidade de passar uma mensagem. Independente da mensagem, a gente precisa ter consciência de como vamos passar essa mensagem para as pessoas. Então é muito bom que a gente tenha esse senso crítico desde a hora que a gente escreve. Eu falo por mim, né, eu não tive muito. E aí acabei deixando, né, as coisas fluírem. E aí deu no que deu, gente, mas vamos colocar a mão na consciência, saber discernir necessidade de perfeccionismo e ter um planejamento adequado, gente. Muito senso crítico na hora de escrever, que agora eu tô tendo isso, gente, depois de anos que eu vou cair na real, pra poder minimizar um pouco essa questão de reescrever, porque eu tenho muita ideia pra escrever ainda, e aí, né, eu quero dar continuidade a isso. Então é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aí se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no meu canal e ativa o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo. Então é isso, gente, um beijo, até a próxima e tchau! Fui!